Oi pessoal, queria falar sobre melasma com vocês. Então, uma mancha que não mata, mas também maltrata, né? Então, para quem tem essa mancha, geralmente no rosto, mas pode ter em outras áreas, além da face, pode aparecer em colo, pode aparecer em membros superiores, mas o que incomoda geralmente é rosto, é difícil de esconder, fica difícil mesmo quando a gente tenta camuflar com alguma maquiagem, fica aparente, as pessoas ficam olhando e isso acaba dando mais uma aparência de desleixo ou de aparência de mais envelhecido nessa pele. Homens e mulheres podem ter, é mais comum em mulheres, até por fatores hormonais. Então eu queria falar um pouquinho sobre causas, tratamentos, prevenção e novidades do melasma. Vamos lá? Então vamos entender. A gente tem uma célula que chama melanócito e aí tá aí todo o problema do melasma. Essa célula, ela fica localizada entre a parte de cima e a parte de baixo da pele. Então, se a gente for pensar no melasma, na pele, a gente tem então a camada que é chamada de epiderme, que é chamada derme, e aqui é hipoderme, que aqui não tá interessando, aqui seria só gordurinha, tá? Entre a epiderme e a derme, a gente tem aqui o melanócito, que é uma célula que reage, entre outras coisas, ao estímulo da radiação solar, tá? Então, o que que acontece? Vamos entender. Então, vamos voltar aqui ao nosso esquema, tá? Eu tenho a radiação solar que vai estar liberando luz visível, tá? E não só luz do sol, a gente tem luz de computador, de tablet, de celular, de luz de casa, enfim. Luz, radiação ultravioleta B, radiação ultravioleta A e infravermelho, que é o calor. E, incrivelmente, as radiações que mais mancham acaba sendo a luz, né? O espectro de onda da luz azul. Então, o protetor, muitas vezes ele vai fazer uma barreira de proteção aqui contra ultravioleta B e ultravioleta A. Tá ajudando? E tá ajudando muito nessa proteção e tá ajudando muito na proteção pra gente não ter um câncer de pele. Legal, mas muitas vezes está passando luz e a luz está agindo aqui no melanócito e essa célula é ativada por essa radiação, tá? Então a gente viu que essa radiação aqui vai fazer liberação de luz visível, de ultravioleta A, ultravioleta B e de infravermelho. Essa radiação vai chegar no melanócito, vai estimular essa célula e nessa estimulação ele vai produzir pigmentos, ele vai se oxidar, ele vai sofrer uma ação e ele vai produzir pigmentos que ele vai lançar para cá, que esse pigmento é chamado de melanina. Então a gente vai para o sol e fica bronzeado. Até aí tudo bem, bonitinho, mas para isso acontecer eu tive um dano nessa célula, eu tive um dano no melanócito. E ao longo da vida essa célula é estimulada e produz pigmento, estimulada e produz pigmento. Até que um certo dia essa célula fica maluca de tanta sofrência na vida. E aí que tanto estímulo que ela teve, essa célula ficou alterada e ela vai começar a produzir pigmento de maneira alterada. Esse excesso de melanina, esse excesso de pigmento é a mancha que a gente acaba vendo, que é o tal do melasma. Então vamos recapitular e entender como que a gente trata isso daqui então e como que previne, que é importante também, tá? Então vamos recapitular o que que acontece quando a gente está falando do melasma. A gente tem aqui as células, deixa eu pôr mais para baixo que é melhor, as camadas da pele, aí tem aqui o melanócito é estimulado por toda aquela radiação que a gente já viu, e aí eu vou ter a produção de pigmento, e esse excesso de pigmento é a mancha que a gente enxerga que é o melasma. Então eu tenho que bloquear essa ação, eu tenho que passar protetor solar, a gente já pode falar da maneira correta que a gente usa protetor solar, a gente tem que fazer com que essa célula fique em repouso, porque a partir do momento que ela ficou alterada, ficou maluca, ela vai ficar alterada e maluca para sempre, isso não tem volta, então qualquer estímulo ela vai produzir pigmento demais,
e eu tenho que tentar tirar esse pigmento que está aqui embaixo da pele, tirar esse pigmento para poder tirar a mancha, tá? E depois, na prevenção, na manutenção, eu tenho que continuar com essa célula em repouso. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que a gente não pode esquecer do estímulo hormonal também em cima dessa célula, do melanócito, por isso que ela é mais comum na mulher, principalmente mulher que toma anticoncepcional, mulher grávidas, mas isso não quer dizer que não possa acontecer no homem também, tá? Bom, vamos voltar ao esqueminha, que eu adoro esse meu esquema aqui, porque eu acho que ele acaba sendo muito explicativo. Eu faço esse desenho geralmente na consulta, porque a gente vai poder entender se eu tenho essa célula que está alterada e está alterada para sempre, eu vou ter então o quê? Uma produção anormal aqui da melanina, porque ela está louca, ela produz melanina de maneira louca, que é o pigmento. Eu tenho que deixar essa célula em repouso, por isso que a gente usa tanto os antioxidantes, né? Tanto sistêmicos, tanto para tomar por boca, quanto para passar, tá? Os protetores solares sempre, se for protetor com cor, melhor, porque faz uma barreira física, inclusive para luz, mas se eu não quiser passar um protetor com cor, há outras maneiras de eu tentar ajudar esse protetor a bloquear alguns componentes incorporados dentro do protetor, ou a gente pode usar embaixo do filtro solar. Então, a gente já entendeu, eu tenho que passar protetor solar, não tem jeito disso ser diferente, tá? Se esse protetor for com cor, tanto melhor, porque ele vai fazer uma barreira física, senão eu tenho outras maneiras ou alguns outros protetores sem cor ou componentes que eu uso embaixo desse filtro. Tem produtos via oral que eu posso tomar para impedir dessa célula ficar tão ativa, tão estimulada, produzindo tanto pigmento, porque se ela está alterada, ela vai continuar produzindo pigmento de maneira exagerada, e eu vou ter que passar ativos tópicos para ajudar a tirar essa mancha do meu rosto, seja ácidos, antioxidantes e a junção disso. Eu nunca vou poder ser muito intempestiva, nunca vou poder ser muito exagerada. Se eu passar um ácido muito mais forte, agredir muito essa pele, eu vou ter uma resposta dessa pele no que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. E essa hipercromia pós-inflamatória é uma mancha que vem de uma agressão a essa pele, tá? Aí piora tudo. Então, eu já entendi que eu tenho que passar um protetor solar, que eu tenho que tomar um produto via oral, fazer uso desse produto via oral, que aí tem uma gama de opções, luteína, polipodileucotomos, nossa, tem clisodin, tem um monte de coisa que a gente pode estar tomando, tá? Extrato de romã, enfim, tem infinitos. E a gente faz uma formulação, ou vai usar um produto de indústria que seja. Vou usar produtos tópicos, produtos para passar à noite, eu posso estar alternando, posso passar um de noite, um de dia, isso cada caso é um caso. E aí a gente tem os procedimentos a nível de consultório que a gente pode estar fazendo, tá? Então, para os procedimentos médicos, que a gente vai pensar em peeling químico, em microagulhamento, em peelings enzimáticos com clareadores, em alguns tipos de lasers, embora controversos, às vezes a gente acaba usando, e até o LED, hoje em dia sendo usado para tratamento de melasma, tá? Vamos falar deles. O que é peeling químico? Peeling químico é um ácido mais forte que a gente vai passar na superfície da pele que vai levar uma descamação. Quando a gente está falando de peeling para mancha, para melasma, é sempre um peeling químico superficial, porque se eu for muito agressiva no meu tratamento para o melasma, eu vou ter aquela hipercromia pós-inflamatória, ou uma chance de ter essa hipercromia, né? Então, ao invés de melhorar, eu vou piorar. O microagulhamento é o queridinho do momento, a gente faz o microagulhamento mais leve, mais superficial, para poder jogar esses ativos clareadores na profundidade da pele, mesmo que eu não faça o tal do drug delivery, que é a entrega desses clareadores específicos para serem usados com o microagulhamento, o próprio microagulhamento em si, ele já tem uma ação que estimula o clareamento da mancha. E a gente tem outros tipos de peelings enzimáticos, outros tipos de clareadores. Das luzes, eu tenho uma preferência pelo LED com um protocolo, usando produto específico junto com LED, do que exatamente fazer o laser. O laser, na minha opinião, ele muitas vezes melhora, mas muitas vezes ele melhora, mas depois volta, piora essa mancha. Ele, afinal de contas, é uma luz que pode agredir, que pode inflamar essa pele, pode piorar a mancha. Então, mesmo, acho que a maioria dos dermatos acaba
concordando, não todos, é controverso, mas o laser ele seria a nossa última opção, vamos dizer assim, ou seria uma tentativa um pouco mais arriscada, tá? Vai ter colegas que não vão concordar, tem mais experiência com laser, mas a maioria é isso, tanto que houve um congresso último que a gente conseguiu ir, né, desses grandes congressos, que foi em fevereiro desse ano, e teve muitas aulas sobre melasma, e eu vou dar um resuminho aqui para você do que foi que a gente viu lá, tá? Então, muito bem, eu tô falando do congresso que é o INCAS, que é um congresso que acontece em Paris, dia 31 de janeiro de todo ano, são 3, 4 dias de congresso. E nesse ano eu fui convidada para palestrar sobre um tratamento para acne, que é a máscara de LED, mas claro que a gente sempre aproveita e assiste outras aulas e passeia aonde tem os estandes dos laboratórios. E o que a gente percebeu? Primeiro que está muito forte a história do drug delivery, né? De você fazer um procedimento que você consegue entregar a droga lá embaixo para poder fazer uma ação. E dentro disso, então, o microagulhamento com o drug delivery para o melasma muito forte. Nas aulas foi consenso. O legal é que ele é um congresso internacional, então a gente vai ver os médicos da Turquia, os médicos da Itália, os médicos da Alemanha, os médicos da França, os médicos do Brasil, né? Tinha vários médicos do Brasil também dando aula, e todos com um conceito muito parecido. E que conceito é esse, né? Fiquem pasmos. O conceito do home care. Você não consegue tratar o melasma se você não tratá-lo em casa. Precisa do cuidado do todo dia, do protetor, do uso do clareador, dos antioxidantes, dos produtos sistêmicos. Não se usa mais fazer um tratamento de melasma só com produtos tópicos. E vence o tratamento do médico dermatologista no consultório como algo a mais, para ajudar, para você dar um empurrão nesse tratamento, aquela mancha que tá mais difícil de sair, que tá mais profunda, que você tá lá capelando para tirar, mas não consegue, né? Então isso é um conceito atual, isso foi visto lá no INCAS, foi falado por muitos médicos de muitos países. O tratamento do melasma é um tratamento de formiguinha todo dia em casa e o médico dermatologista ajudando. E o que eu quero finalizar para vocês? O que eu quero falar para vocês é que depois de todo esse trabalho que a gente tem para tirar a mancha, se a gente vai tirar 100% ou não dessa mancha, depende da pele, depende da mancha, depende da história de cada um. Por isso que o médico dermatologista tem que casar com esse paciente, entender se está tomando anticoncepcional, se tem algum outro problema hormonal, se está passando o produto da maneira correta, se está se protegendo da maneira correta, se trabalha à noite com muita luz, eu tenho que proteger aquela pele, eu tenho que entender cada um e eu tenho que entrar num tratamento home care sem ser muito agressiva e acompanhar esse paciente. É uma paciência de ambos os lados que a gente vai vendo esse melasma clareando. Qual que é o problema do melasma? Ele volta muito fácil, a gente deu bobeira, ele volta. Então, depois do tratamento, a gente tem que pensar em manutenção. E aí eu vou te contar uma historinha, tá? Há uns anos atrás, foi feita uma pesquisa. Na verdade, era um produto para clareamento de melasma, tinha uma boa resposta, e os pacientes foram acompanhados 6 meses depois para ver como que ele se comportava. 6 meses depois que eles fizeram o tratamento, a mancha saiu, teve uma boa resposta e ficaram usando protetor solar, ponto, mais nada. E isso foi feito em 8 países, se eu não me engano, e esses pacientes acompanhados por 6 meses e, pasmem, 100% dos pacientes voltaram a ter melasma. Todos voltaram a ter melasma mesmo usando o protetor. Conclusão da história, tratar é uma parte, prevenção é outra parte tão importante quanto para não voltar esse melasma. E protetor sozinho geralmente não segura. A gente tem que pensar em antioxidantes, clareadores mais fracos, antioxidantes via oral ou tópicos, então requer um cuidado, né? E esse cuidado é de ambas as partes. O paciente fazendo a liçãozinha dele de casa, o médico dermatologista entendendo a situação e tratando. Eu já tive um melasma, que era um bigodão aqui, 2 bolas aqui e uma aqui. O bigodão me incomodava muito, porque era uma mancha que parecia bigode mesmo.
E eu tô longe desse melasma já faz alguns anos. Eu lembro que meu pai tinha degeneração da retina, ele não enxergava muito bem, mas o meu melasma ele enxergava. E isso me incomodava muito. A gente tenta camuflar, mas não consegue, tem que ser uma base muito escura para camuflar. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha. Faço manutenção até hoje com alguns ativos antioxidantes, mas parou de me incomodar. Então, quando fala que o melasma não tem cura, eu não gosto dessa frase, que parece que nunca vai sair a mancha, você nunca vai conseguir melhorar. Não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que essa mancha, se você der bobeira, ela vai voltar, porque a célula lá, o melanócito que a gente acabou de falar, tá lá só esperando o estímulo para produzir melanina e a mancha voltar. Moral da história. O melasma tem tratamento, às vezes a gente não consegue tirar a mancha inteira, mas a gente consegue dar uma brandada boa, dar uma melhorada, na maioria dos casos. Requer uma prevenção, requer um tratamento com dermatologista. Tem alguns tratamentos em consultório que valem a pena, porque a gente tem certo uma ânsia, uma pressa, uma vontade de resolver aquilo que o melasma maltrata, né? Ele, esteticamente falando, ele não é muito tolerado, vamos dizer assim. E nós, né, estamos aqui para te orientar, para te tratar, para te acompanhar. E vocês têm que entender que às vezes é mais fácil, às vezes dá um baile na gente, dá uma dificuldade, mas a gente está junto, para tratar junto, porque o sucesso terapêutico é de ambos, é do paciente e é do médico. E é isso, né? Resumindo, é isso. Eu tô aqui para quem quiser conversar sobre melasma e para quem eu puder ajudar, tá bom? A gente se encontra. Tchau, tchau.